urgente. Após o governo Trump anunciar punições a autoridades que cometem censura, a CNN afirmou que fontes do governo Trump revelaram que funcionários do TSE e do STF estão na lista para serem punidos. É isso mesmo. Fontes próximas do governo Trump relataram à CNN nesta quinta que os Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui funcionários e ex-funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, além de juízes, advogados, pessoas com formação e atuação em segurança. Cada caso será analisado com base na Lei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos e a entidades estrangeiras que são responsáveis por violações de direitos humanos ou corrupção grave. O Brasil, segundo fontes ouvidas pela CNN, não é o único que está na mira de Trump. Autoridades e parlamentares de outros países também devem receber as sanções. E começou a bater o desespero. Planalto rejeita retaliação contra eventual sanção dos Estados Unidos a Moraes, deixando ele sozinho na barca furada. É isso mesmo. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida contra os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras, e defendem uma postura política contra a medida. Isso significa que, se forem cancelados vistos de entrada de autoridades brasileiras, o Brasil não deve responder na mesma moeda. Lula não quer comprar uma briga com Trump, pois tem medo que até ele sofra punições. Vale lembrar que os Estados Unidos têm em sua custódia o mafioso Pólio Carvajal da Venezuela. Com fortes ligações com o PT, ele sabe muitos segredos. Talvez Lula esteja com medo do que os Estados Unidos possam fazer se começar a cavucar o seu passado. Não seria difícil encontrar um caminhão de provas para aplicar sanções também em Lula. E Moraes nessa vai ter que se virar sozinho. Cauty, eu já te ouço, mas deixa eu trazer, porque hoje, na Casa Branca, a porta-voz do Departamento de Estado, a Tammy Bruce, foi questionada sobre a medida anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Apesar de dizer que a medida atingirá indivíduos específicos, Tammy Bruce evitou citar nomes de possíveis autoridades que serão sancionadas pelo governo americano. Cauty, há uma dúvida, né, se o governo publicaria uma lista com essas pessoas sancionadas, censuradas. A Ana até explicou ontem com relação à restrição dos vistos americanos que muita gente vai só descobrir quando passar no aeroporto, na alfândega, com o seu passaporte. É isso, Cauty, que pode acontecer? Primeiramente, essas declarações, essas listas não são divulgadas numa coletiva de imprensa, né? No máximo tem um statement oficial ou o Departamento de Estado que faz um documento, se faz, né? Um documento oficial. Às vezes nem acontece, como a Ana estava bem lembrando, o visto não é concedido. Mas nesse caso, além do visto, serão sanções. Se a lei Magnitsky for aplicada, o governo americano vai comunicar isso formalmente ao mundo inteiro através do statement, não numa coletiva de imprensa antecipando o nome sim, nome não, até porque é algo tão pesado e tão grave e que afeta a vida cotidiana das pessoas que obviamente não podem ser antecipadas assim e tem que ser analisado caso a caso, responsabilidade por responsabilidade, que é algo que tem que ser feito com todos os crismas institucionais. Lembrando, se a lei Magnitsky for aplicada a qualquer membro do Supremo Tribunal Federal ou da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal, essas pessoas sequer poderão ter conta na Netflix, sequer poderão comprar até um hambúrguer no McDonald's, se eles se identificarem, poderá ser comprado. Até assim, nada, o cartão de crédito de qualquer banco brasileiro não vai servir mais. Eles vão ser prisioneiros no seu país. No máximo, eles vão poder ir no boteco da esquina e pagar em dinheiro vivo. Assim, é a morte civil. Diga, Silvio. Eles podem ter conta no Banco do Brasil? Não. Também não, porque o Banco do Brasil tem uma sede em Miami, não pode ter conta em qualquer banco brasileiro. Caixa Econômica Federal. Já a Caixa não sei se tem conta lá fora, porque a Caixa não é um banco, é uma Caixa Econômica. Como é que eles vão receber salário, por exemplo? Vai sobrar em dinheiro vivo? Vai ser entregue um carro forte? Seria interessante não divulgar nada, segura como faz o Moraes com provas. Sim. Para guardar tudo. Sim, o governo americano deveria, essa turma merece. Fica ali, não fala, aí vai conferir os nomes. Você vai ver Nova York lá da ONU, se conseguir algum cargo lá do governo brasileiro, mas não sai da ONU. Eu já ouvi que pode ser que...
talvez que eles possam receber um cartão corporativo para poder efetuar esses gastos, não no nome de pessoa física? Mas aí, enquanto ministros do Supremo, numa hipótese de isso abranger ministro do Supremo, seria isso? Sim. Pois bem, alguns vão se aposentar. E aí? Mas o ponto é, se a lei Magnitsky for aplicada contra as esposas... Procurador-Geral da República é em rodízio, tem mandato. E depois vai fazer o quê? Vai ter cartão Como de quê? faz? Então, mas se... porque os americanos não são bobos. Eles sabem que esses ministros, o salário deles é para pagar o aluguel, ou para pagar, né, as despesas básicas, né, a gasolina do carro e o condomínio. Porque o grosso de verdade vem dos ganhos dos escritórios de advocacia que tem gordas salários, gordos olerites por parte de processos que tramitam no Supremo, tanto que serão sancionadas também as esposas e, eventualmente, esses escritórios. Então, se o Supremo quiser tentar burlar os americanos, burlar a lei Magnitsky, achar que os americanos são tontos, vai tomar sanção o Supremo também como entidade. Agora, não sei se o Supremo tem CNPJ, mas vão tomar, que eles vão entender que o Supremo está tentando burlar a lei Magnitsky. Mas, de novo, essas pessoas não vão poder sair do Brasil, porque qualquer companhia aérea que queira continuar voando no espaço aéreo americano, mesmo que leve esses ministros de São Paulo para Cuba ou para a Venezuela, né? não, exatamente, não vai poder embarcar eles. Então não é que, vou para Paris, não vou para Nova York, não vai para lugar nenhum. Não, mas nas férias tem o Beto Carreiro. Tem o Guarujá também, não sei, mas aí... Eu quero ver. Agora, outra pergunta, Caute. Vamos bombardear o Caute de perguntas. As pessoas que são sancionadas mundialmente, que foi aplicada essa lei Magnitsky, é público? Todo mundo pode conferir os nomes? Sim. Essa lista é pública? Até o momento foi, porque a maioria das pessoas que foram sancionadas foram russos, né? E o governo americano fez questão de dizer que eles estavam sendo sancionados, inclusive as vítimas dessas pessoas, aquele investidor americano cujo advogado foi morto por um processo farsa e dentro de uma prisão russa, esta pessoa estava na Casa Branca quando a lei Magnitsky foi assinada e aplicada contra os juízes e contra os membros do judiciário russo que foram responsáveis por matar o senhor Magnitsky, que era o advogado russo desse americano. Então, a gente sabe quem está sendo sancionado, até porque as companhias aéreas devem saber quem pode ou não fazer, com quem pode ou não fazer negócios. Os bancos devem saber, o mundo deve saber. Então, será, além de ser um problema e para a pessoa física, será um vexame a nível mundial. Agora, os americanos vão explicar o porquê também estão aplicando isso. Então, o mundo saberá quem está sendo sancionado e o porquê isso está acontecendo. Agora, ao menos de dizer que os americanos são arbitrários, são fascistas, são um bando de aloprados... Essa lei foi aprovada na gestão Obama, vamos só lembrar. Entre outras coisas. A gestão Obama aqui também, e a gestão Biden aplicou contra outras pessoas. Quer dizer, não é algo republicano, é algo que os democratas aprovaram e aplicaram em vários casos mundo afora. Ou seja, não é brincadeira. E esse processo, esse nervosismo do Alexandre de Moraes, essa farsa do Gonê, é a reação natural a isso. Ele sabe que o cerco está começando a apertar. Aquela piada, aquela brincadeira que apareceu na Folha alguns meses atrás, que estavam fazendo piada de quem seria o primeiro a perder o visto, eu acho que agora passaram os sorrisos, agora começam as preocupações. Porque imagina sancionar mulheres e filhos, imagina congelar ativos nos Estados Unidos. Não é fácil vender um apartamento em Miami, não se vende em 15 dias. E aí, se alguém ficar com um apartamento lá e não conseguiu vender, vai ficar com o apartamento congelado? E como é que fica tudo isso? Então, assim, não é algo trivial. E os bancos brasileiros que têm, onde os ministros têm contas, que sabem que eles também vão tomar sanções, vão deixar as contas lá e vão falar, tira, e coloca onde? Vai colocar debaixo o travesseiro patrimônios que imagino sejam importantes. Então, assim, é um problema gigantesco. E esse nervosismo, chamar o lindinho da Odebrecht para tentar fazer um dossiê, que é um dossiê dos aloprados, contra Eduardo Bolsonaro, só porque encontrou personalidade do governo, evidentemente, é ridículo. Chamar um corrupto para ajudar a Procuradoria da República é a amostra daquilo que o Brasil se tornou. E só terminar, Paula, quando o presidente Bolsonaro era chamado de genocida em contextos internacionais, estava tudo bem, ninguém foi processado. Quando criaram uma CPI, também farsa, e produziram um calhamaço desse tamanho, acusando o governo Bolsonaro de genocídio durante a Covid, e levaram essa papelada para a Corte Penal Internacional, pedindo um processo contra Bolsonaro, a Corte riu na cara dos senadores e deputados que foram para lá, estava tudo bem. Ninguém nem pediram de volta o dinheiro das passagens aéreas. Quando se encontravam com personalidades, chefes de Estado e de governo para criticar o governo Bolsonaro,
estava tudo bem. Agora, se encontrar com membros do governo americano, quando o Barroso pediu ajuda para o governo Biden para que as eleições do Brasil fossem garantidas, estava tudo bem. E agora com o Bolsonaro vai tomar processo e vai perder o cargo? É ridículo tudo isso. Estamos com 105 mil telas. Quer complementar, Silvio? Não, só trazer uma informação que no final da tarde, publicada pelo Leandro Magalhães, da CNN, disponível no site da CNN, ele informa que as autoridades dos Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber essas sanções. E ele aponta, além de funcionários, além de autoridades como ministros, o Procurador-Geral da República, eventualmente, funcionários do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do Supremo Tribunal Federal. O que mostra, Paula, que a gente pode viver, talvez, estou falando tudo de forma hipotética, evidentemente, com um cuidado, porque não temos uma lista oficial, mas algo vertical, né? Algo que não vá parar só nos ministros do Supremo, mas que vá para os gabinetes desses ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é informação da CNN. Mais informações e notícias nesta quinta-feira, porque o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, evitou comentar as sanções anunciadas pelos Estados Unidos a autoridades e funcionários públicos estrangeiros que tenham censurado cidadãos americanos. Questionado por jornalistas na chegada ao Supremo sobre a decisão do governo Trump, o ministro declarou apenas, abre aspas, não aconteceu nada que eu precise falar, fecho aspas. Piotto, achei que tinha sido ali um quebra-queixo, mas foi uma declaração do ministro Barroso, então estou aqui repercutindo o que não disse o ministro Barroso. Ele poderia, aliás, ter essa conduta mais vezes, né? Porque gosta bastante de falar, mas sobre esse caso preferiu não dizer nada. Paulo, eu começo pela sua conclusão, então. Seria ótimo se os juízes do Supremo parassem de falar fora dos autos. E olha que isso nem é, obviamente, um julgamento, mas falam demais, dão opinião demais, antecipam posições que, obviamente, podem ser motivo de um inquérito na corte. Mas vamos lá. Cantam demais. Os que cantam também, né, Augusto? Essa é a razão número 1. A 2 é que ele provavelmente realmente não deve ter nada para falar sobre o assunto. Não tem o que falar sobre esse assunto. É uma decisão do governo americano, é uma prerrogativa do governo americano, é de uso exclusivo do presidente dos Estados Unidos, a lei Magnitsky, ou qualquer sanção. O visto, quem decide, quem entra ou não entra no seu país, é o país. Então, quer dizer, vai dizer o quê? Até porque ele teria que, ao dar uma resposta, dizer o porquê, então, não deveriam ser aplicadas sanções a autoridades brasileiras. Mas aí ele teria que fazer, digamos, uma introdução maior. Porque o Supremo agiu de acordo com a Constituição, ele teria que afirmar isso. E dar mais exemplos. Porque o Supremo está respeitando o devido processo legal, porque o TSE e o Supremo não cancelaram e não censuraram pessoas aqui nos Estados Unidos, cidadãos americanos, porque esse é o motivo. Né? Que o Supremo seguiu a lei brasileira, naquele caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes em relação às duas empresas do Elon Musk, mandam uma empresa pagar a multa da outra porque o sócio está nas duas. Mas espera aí, são empresas diferentes. Quer dizer, ele teria que dizer que tudo que o Supremo fez até agora está certo. E aí denunciar o abuso, abre aspas, pelo menos do ponto de vista político, do que seria, por exemplo, qualquer medida do governo americano. Então, acho que o ministro pensou, repensou e disse, não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Segundo ele, porque não aconteceu nada ainda. Não, já aconteceu. Eu tenho uma declaração de ninguém menos do que o secretário de Estado do governo americano. Não é pouca coisa. É o Marco Rubio. Olha, Diga, Augusto. Eu tenho 2 sobrinhos aí nascidos nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sabem cuidar dos seus cidadãos, né? E cobram e retribuem. Qualquer pessoa nascida lá, esses garotos, por exemplo, depois passaram a viver aqui no Brasil, eles, nos Estados Unidos, eles estavam sujeitos à convocação em qualquer mobilização militar. Eles tinham de atender a convocação do Exército para defender os Estados Unidos. O governo americano sabe defendê-los.
E esses idiotas brasileiros que não pensam em defesa do brasileiro em momento algum, não pensam no país, eles acham que, imagina, só porque a Janja disse fuck you para uma autoridade americana, para o Musk, que estava no governo, só porque o Lula diz o diabo aí do Trump, esses caras não registram isso, eles são tão frios que, deixa para lá, eles são humanos também. O Brasil está provocando o governo Trump o tempo todo. E eles vão deixar de usar uma lei que existe para dar uma lição em quem vive deseducando o Brasil com esse comportamento. O que eles estão vendo aí, para eles era coisa de cinema, mas de cineasta criativo. Eu gosto de filme de tribunal, vocês também já viram alguma coisa assim, mas nem o Woody Allen ia pensar numa coisa dessas. Ele já pensou no nosso golpe, ele já repetiu o golpe no filme Bananas. Mas você faz aí um tribunal em que o cara é tudo. Ele acusa, ele é vítima, ele interrompe, ele fala pelos outros e tal. Aí é exagero. Aí é exagero. Então é o seguinte, eles estão brincando com gente grande, tá? E são moleques, no pior sentido da palavra. Você saber que não pode ir a Nova York. Você pode não querer ir, mas é bom saber que se quiser você vai. E eu dizia isso para vários amigos. Eu dizia, olha aqui, eu nem vou tanto para lá, mas eu posso ir para Nova York, você não pode. Sofre. Não podiam por motivos políticos também. Silvio, nós começamos com você, agora tem a retomada desse julgamento para a semana que vem, para o próximo dia 4 de junho, lembrando que ele estava pausado por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, e o que a gente percebe é que desde que o governo americano começou a lançar iniciativas para impor algumas sanções, penalidades às autoridades brasileiras, a temperatura aumentou e também aumentou a temperatura para buscar formas de regulação das redes sociais. A gente traz aqui o alinhamento do Executivo com o Judiciário tocando em várias frentes. O Supremo volta com o julgamento, a AGU pede para o Supremo pressa para acelerar esse julgamento e, em paralelo, também o governo Lula discute um projeto maquiado lá daquele 2630 do PL da Mordaça, ou seja, várias frentes ao mesmo tempo para tentar, de alguma forma, estabelecer a regulação das redes sociais no Brasil. É uma obsessão porque é a única forma, é a única salvação, se é que existe salvação, para o consórcio de poder formado pelo Palácio do Planalto na figura do presidente Lula da Silva e o STF, comandado de fato pelo ministro Alexandre de Moraes, quando o tema é censura, mordaça e perseguição. Agora, vamos retomar aqui um comentário que fizemos ao longo da semana. O projeto de lei, ou chame como quiser, né? Porque projeto de lei é até algo... não vai tramitar no Congresso Nacional, portanto, não dá nem para chamar de projeto de lei. Mas vamos lá. Esse projeto, que é uma reembalagem do PL 2630, o PL da Mordaça originário, aquele que foi barrado pela Câmara dos Deputados quando o Arthur Lira, pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes, que visitou o Rodrigo Pacheco horas antes do projeto cair no plenário da Câmara, e o Arthur Lira retira aquilo às pressas do plenário e telefona para o Palácio do Planalto e avisa o presidente, olha, não vai passar, vocês vão perder, a Câmara não quer censurar. Aqui tem deputados eleitos por várias regiões do país, por várias partes do eleitorado brasileiro, vários segmentos, e eles querem atender o seu eleitor. O eleitor não quer censura nas redes sociais. O eleitor não quer um censor para saber o que ele pode ou não postar no Instagram, no Facebook, no X e por aí vai, no TikTok, não quer. Aí, qual é o segundo passo a partir disso? O Supremo Tribunal Federal decide colocar a mão com o discurso absolutamente inconstitucional, equivocado, de que se o Legislativo não toma uma decisão, o Judiciário precisa agir. Onde é que está escrito isso? Porque quando o Congresso Nacional decide não levar um projeto a cabo, não levar um projeto adiante, é porque não está maduro. Porque ainda não está pronto para ser votado.
Isso é uma decisão. Não votar é uma decisão. É uma decisão. Mas aí surge o discurso por parte do judiciário de que, não, há uma vacância, há uma lacuna, então o judiciário deve legislar. O que há uma afronta constitucional ao artigo 2º de separação entre poderes. E qual é o próximo passo? O governo faz um PL novo, de mentirinha, reembalado com... Poderia ser batizado, já que vamos chamar de projeto de lei da Janja, porque esse é o discurso dela, depois que ela foi para a China e deu aquela declaração, né? Meu Deus, o que acontece? Porque na China quem critica é preso. Por que a gente não pode prender aqui no Brasil? Ela só esqueceu que aqui ainda é uma democracia constitucional, apesar dos pesares. Então, esse projeto é para proteger as crianças, é para proteger os brasileiros de golpes. É mentira. É mentira. Isso é uma forma de lançar algo uma bola para dentro do Congresso Nacional. O Congresso vai devolver. O Marcos Pereira, presidente do Republicanos, terceirizou a resposta do presidente da casa, Hugo Mota, porque o Hugo Mota não quer briga com o Supremo, está morrendo de medo, e isso ficou muito claro em relação ao PL da anistia. E o Marcos Pereira, como dono do partido, ele fala em nome do Hugo Mota. Não adianta mandar para cá projeto de censura há cerca de um ano da eleição. Nós não vamos votar. E essa é a desculpa que faltava para o Supremo voltar a campo. E isso acontece, Paula, finalizando, paralelamente, claro, ao aumento da pressão dos Estados Unidos, a possibilidade de sanção. Tem até uma postagem recente, que a gente viu agora há pouco, Caute pode falar mais, Augusto, Piotr, eu passo aqui a palavra, que é concomitante. No momento em que o Supremo decide marcar a data, aparece uma resposta do governo americano. Já vou trazer essa resposta do governo americano. Tá aí então na tela. Olha, a produção rapidamente já trouxe pra gente que fique claro. Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Carlo Caute, explica pra gente o que é esse Bureau of Western Hemisphere Affairs. Então, esse aqui é o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ou seja, um subdepartamento do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Departamento de Estado americano. Ou seja, há um ministro, que é o secretário de Estado americano, que é o Marco Rubio, e há, embaixo dele, vários secretários. Nesse caso, o secretário responsável por esse escritório, ele é responsável por todas as Américas. Os americanos chamam do Canadá até a Argentina o Hemisfério Ocidental. Então, esses caras olham para o Brasil. E esses caras sabem o que está acontecendo no Brasil. Tanto é que, em fevereiro desse ano, esse mesmo escritório tinha já publicado outro tweet muito claro. Não sei se o Binha temos esse outro tweet de fevereiro. Quando eu falava que o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros nos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Ou seja, fazer a menção direta ao Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Faz referência à clara decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Twitter, de bloquear o Rumble, simplesmente porque eles se recusaram a fazer o quê? A fornecer dados e ou a bloquear perfis do Rodrigo Constantino, que é um cidadão americano que mora nos Estados Unidos. Ou Paulo Figueiredo, mesma coisa, cidadão americano que mora nos Estados Unidos. São empresas americanas sediadas nos Estados Unidos que atuam com cidadãos americanos. O Brasil não tem nada a ver com isso. Não tem nenhum direito de fazer isso. Agora, ser bloqueada no Brasil, ter contas bloqueadas, não só o X, o antigo Twitter, mas também a SpaceX. Só porque há um acionista que não é nem de maioria e em comum, isso, obviamente, pede vingança a todos os deuses da justiça do mundo. E os americanos não esqueceram disso. Então, os caras que estão nesse departamento, tanto que a resposta, só para terminar esse assunto, quando eles soltaram essa comunicação, a resposta brasileira foi histérica. O Itamaraty foi histérico. Ao invés de limitar a resposta ao departamento do Itamaraty, responsável pelas relações com os Estados Unidos, que temos aqui, o Itamaraty soltou uma nota, o Itamaraty em geral, né, o ministro Mauro Vieira soltou uma nota duríssima em resposta a isso, ou seja, perderam a calma. O que vão fazer agora?
com essa última mensagem de hoje, o que eles vão fazer? Vão fechar a embaixada americana em Brasília? Vão expulsar o embaixador, que nem há ainda embaixador por aqui? Então, assim, o que vão fazer o quê? Que Marco Rubio nem atende ao telefone do Mauro, ignora o Mauro Vieira. Então, assim, o Brasil não está só na lupa dos americanos, mas está sendo humilhado em mundo visão pelos abusos que estão sendo cometidos por aqui. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.